Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de língua portuguesa. Vamos abrir o livro, por favor, na página 44. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre a carta de reclamação. Vamos lá. Número 13. Você já leu e escreveu cartas pessoais. Leia agora uma carta de reclamação, observando o assunto e a forma de apresentação. As cartas pessoais e as de reclamação têm alguns elementos em comum, mas também há algumas diferenças. Olha lá. Rio Claro, 10 de agosto de 2020. A fábrica de brinquedos. Assunto: jogo entregue sem o tabuleiro. Prezados senhores, no último dia 25 de julho adquiri o jogo Mega Caixa Registradora, cujo anúncio foi publicado na internet. Paguei o boleto no dia do vencimento, 31 de julho de 2020, aguardei o produto, que foi entregue no dia 1º de agosto de 2020. Eu e minha família estávamos ansiosos para jogar uma partida. Quando abrimos a caixa, vimos os itens e percebemos que não havia o tabuleiro. Ficamos decepcionados e, por isso, solicito com urgência o envio do item que faltou ou a troca por um novo jogo que contenha todos os itens necessários ao desenvolvimento da partida. Aproveito a ocasião para anexar o comprovante de pagamento do boleto bancário. Fiz um contato por meio do site da empresa, mas não obtive resposta. Por isso, estou mandando essa carta para registrar a reclamação. Aguardo a solução do problema o mais rápido possível. Caso contrário, solicitarei a devolução do dinheiro e farei uma reclamação no Procon. Atenciosamente, Pedro da Silva Moreira. Bom, então tá aqui uma carta de reclamação, porque o Pedro comprou o jogo da caixa registradora e veio faltando o tabuleiro. Ele fez uma reclamação pela internet, no site que ele comprou o produto, mas ele não teve resposta. Então, ele escreveu uma carta para registrar a reclamação, certo? Número 14. Agora, responda. Qual é o tema da carta? Do que a carta está falando? Houve dificuldade em compreender o texto? Explique. Então, aqui tem três coisas para fazer. Vocês vão responder qual é o tema da carta, ou seja, do que se trata essa carta, qual é o objetivo dela. Vão responder se vocês tiveram dificuldade em compreender o que estava sendo solicitado ali naquela carta e vão explicar o porquê tiveram ou não dificuldade, tá bom? Letrinha B, reúna-se com um colega, né? Devido à nossa situação, vocês vão fazer sozinhos e pesquisem sobre o significado da palavra Procon. Vocês vão escrever aqui, pode perguntar para o papai, para a mamãe, para a vovó, para quem estiver aí com vocês, ou pesquisar na internet, mesmo que vocês tenham acesso, né? O que é o Procon? Qual é o significado da palavrinha Procon, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui com o nosso quadrinho explicativo. Uma carta de reclamação tem a função de expor e explicar um problema, bem como solicitar uma solução. O mais adequado é digitar a carta para que a leitura seja mais fácil, sem causar dúvidas de interpretação. Uma carta de reclamação pode ser enviada por correio ou por e-mail. Se for enviada pelo correio, necessita de envelope preenchido com o nome e endereço do destinatário e do remetente. Também precisa de selo postal. Em grande parte dos casos, a reclamação pode ser feita diretamente pelo site do consumidor. Veja a seguir as características da carta de reclamação. Remetente, quem é? É a pessoa ou empresa que escreve e envia a correspondência. Destinatário é a pessoa ou empresa, aliás, é a pessoa, empresa ou estabelecimento público que recebe a correspondência. Data e local são as informações sobre o dia e o local em que a correspondência é escrita. Normalmente aparece na parte superior, à esquerda. Linguagem. A linguagem deve ser clara, objetiva, formal, utilizando a norma padrão. Dependendo do produto,
pode aparecer vocabulário técnico. Saudação. Apresenta um cumprimento inicial e vocativo. O tratamento deve ser formal. Exemplos: prezados senhores, excelentíssimo senhor prefeito, entre outros. Corpo da carta. Tema ou motivo da reclamação. Deve-se apresentar o fato ou o problema, argumentar, citar provas ou fatos e solicitar a solução. Despedida. Breve encerramento da carta, seguido da assinatura do remetente. Exemplos: atenciosamente, aguardo breve retorno, sem mais, etc. Então, quando a gente vai escrever uma carta de reclamação, a gente tem que seguir esses passos aqui, tá bom? Agora vamos fazer os exercícios da página 46. Vamos lá. Identifique na carta os seguintes elementos: quem é o destinatário, quem é o remetente, a data e local, o vocativo, que é para quem, né? Essa carta é, e a despedida, tá bom? 16. Aqui no vocativo, gente, vocês vão colocar as palavras que foram utilizadas para se referir à pessoa da carta, certo? Por exemplo, eu vou escrever a carta para o prefeito Bruno. Excelentíssimo senhor prefeito Bruno, excelentíssimo prefeito Bruno. Eu quero essas iniciais aí, as primeiras palavrinhas, tá bom? 16. Releia a carta e observe a linguagem e o vocabulário. Qual é a linguagem utilizada na carta? Ela é formal? Ela é informal? Ela é clara ou ela não dá para entender muito bem? Isso que vocês vão responder. Letrinha B. A linguagem utilizada é adequada ao objetivo da carta? Por quê? Vocês acham que a linguagem que foi escrita, ela tá certa, ela tá adequada para esse tipo de carta? E por que vocês acham isso? Letrinha C. Qual é a relação entre o destinatário e o remetente da carta? O que eles têm aí? Qual é a relação entre eles? Um é quem fez o quê e o outro é quem fez o quê. Eles têm aí uma relação entre eles, tá? Letrinha D. Qual é o pronome de tratamento usado no texto? Então, quem tem dúvida, volta lá no livro, nos pronomes de tratamento e dá uma olhadinha lá no quadrinho e vê qual pronome de tratamento que foi usado aí. 17. Por que no envelope de uma carta geralmente aparece o endereço do remetente? No caso de carta lida, esse dado é importante. Vamos lá. Por que, gente, que é importante ter o endereço do remetente, né? Volta ali na página 45. Remetente é a pessoa que escreve a carta, é de onde está vindo a carta. É importante? Muito importante, né, gente? 18. Quais meios de comunicação você usaria para substituir a carta de reclamação? Então, por onde vocês fariam uma reclamação se não fosse por carta, tá bom? Por hoje é só, crianças. Me chamem sempre que vocês precisarem. Um beijo.